Bruno, a Integrato tem um número... Como que é o tamanho da empresa, por exemplo? Porque para vocês dimensionam a partir de um tamanho de uma empresa para poder contratar o serviço de vocês? Igual o Dominico comentou, a gente trata empresas aqui no âmbito de pouca maturidade até muita maturidade, né? Depende da definição de pouca maturidade. Pouca maturidade... Quanto? Mais ou menos, uma empresa de que tamanho, mais ou menos? Vamos colocar assim, empresas do porte 100 funcionários acima. Para a gente poder entender que empresa pode procurar vocês também, Exato. a partir de que tamanho, né, vocês atendem. É relativo, porque você pode ter empresas aqui com 200, 300 pessoas com baixa maturidade, você pode ter empresa com 50 pessoas, 50 funcionários com a alta maturidade. Mas geralmente empresas a partir de 100 usuários já costumam a demandar mais, né? Porque 100 usuários já tem muito processo, muito sistema, muita coisa. Isso. Aí já começa a demandar muita solução e aí é onde eles começam a procurar a gente. Majoritariamente, de fato, né? A segurança, desculpa, te corto. A segurança, Walter, nesse ponto tem que ser de fato consultiva. Né, ela tem que ser feita em camadas, igual o Dominico comentou, a gente vai elevando as camadas de segurança de acordo com que a gente entra na empresa e verifica ali o panorama. Né? Então, a empresa tem um firewall, que é uma proteção ali de perímetro, que a gente fala, uma camada mais externa, não tem, ok, vamos colocar. A empresa tem uma solução de antivírus, que é uma proteção individual para cada computador da pessoa, não tem, beleza, vamos colocar. E assim por diante. Né? Empresas de alta maturidade já têm a camada de perímetro e a camada de antivírus. Mas ela tem um banco de dados que está exposto, que está na nuvem, né? A gente comentou de nuvem aqui. Ela tem um sistema específico dela, uma aplicação muito importante e crítica, que a gente tem que ter camadas além do perímetro e além da parte de antivírus para proteger. Então a gente vai fazer uma proteção a nível de aplicação, a nível de código. Então isso é muito consultivo, varia muito de empresa para empresa. Em especial essas empresas são quando elas têm dados muito sigilosos, né? Então que vocês têm essa camada muito... Não necessariamente, né? À medida que a empresa cresce. Hoje a gente atende empresas, né, de 100 funcionários até multinacionais, né, de diversos segmentos. Mas note que não depende só se a pessoa tem dados muito sigilosos. Hoje em dia, a empresa pode não ter, é uma fabricante de cano PVC. Se você para o sistema da empresa, você para a linha de produção, que vai parar o faturamento, que vai parar o caminhão, que vai parar a folha de pagamento, vai parar o fechamento da contabilidade. Então, hoje, a cibersegurança ela independe de segmento, independe dos dados. Você quer funcionar, está operando o tempo inteiro, você tem que proteger o sistema e garantir que ele vai funcionar. É o seu negócio, né? É o seu negócio que está em jogo. Independente se o seu negócio tenha dados pessoais, dados sensíveis ou não, seu negócio parando, você vai deixar de ganhar dinheiro. É verdade. Você vai deixar de faturar. Muito interessante isso. E um outro dado que me chamou a atenção agora, recentemente a gente está passando por uma mudança pós-pandemia, a gente ainda vive, né? Vai ser sempre para sempre pós-pandemia, né? Que agora o trabalho híbrido, né? As pessoas também têm o home office, também ficam, as empresas também mandam os funcionários em casa, fazem trabalho de casa também, porque antes a gente conseguia imaginar um ambiente mais seguro. Você tinha o servidor, tudo era num lugar só, num espaço físico só. E agora não, agora os computadores eles saem da empresa e vão para uma outra rede, para uma outra casa. Isso também acarretou algum problema na cibersegurança? Diversos. Eu imaginei. Diverso. O boom assim, dessa questão do híbrido aconteceu devido à pandemia, né? Março de 2020, e foi algo inesperado. Né? As empresas, elas mal tinham, a maioria delas, mal tinham a maturidade para proteger se você já estivesse na empresa. Imagina todo mundo tendo que pegar o notebook ou um computador e ir para casa e trabalhar de casa, Walter. Então, o nível de exigência e o nível de compliance que a gente teve que fazer de uma hora para outra foi crítico. E muitas empresas nos procuravam na época, né, para soluções que realmente protegiam as pessoas trabalhando de casa. Então, a gente lembra muito, né, que a gente passa assim... a gente passou por esse boom aqui não muito tarde, né? A gente está falando de 5 anos, mas o nível de exigência, né? O nível de criticidade, ou seja, a capacidade de realização naquele momento que a gente teve, principalmente nesse boom da pandemia, nos levou assim a virar a chave.
a virar definitivamente a chave. E de uma hora para outra. Né? As empresas, as pessoas não estavam maduras o suficiente para usar a tecnologia e não havia tecnologia naquele momento capaz de suprir essa necessidade. É curioso, mas chegou a faltar notebook no mercado. Porque chegou a faltar. Precisou levar pra casa, não dava. Não tinha, né? E literalmente, você quer notebook? Cara, eu só consegui te entregar daqui 30, 60 dias. Acabou o estoque, o pessoal comprou qualquer tipo de máquina que tinha, só para poder ir para casa. Alinhado a parada em massa de produção, né, de microprocessadores, de computadores por parte aí dos grandes fabricantes de desktops, notebooks. Essa falta, então essa escassez na época assim, realmente levou a níveis críticos aqui de adequação. E aí o ponto interessante é que assim, pensa que a maturidade nossa com o uso das nossas coisas, do meu banco ali no celular estava baixa. Na empresa não tinha mecanismo de proteção. A hora que eu vou para casa com o meu notebook, eu não fui conscientizado que aquela máquina é da empresa, que eu preciso estar seguro e tudo mais. E assim, era muito comum a uma empresa ser infectada por uma máquina que estava na casa de um funcionário, porque o filho acessou um site de joguinho, né? Pegou a máquina da empresa, acessou um site de joguinho, acessou qualquer coisa e infectou a máquina. E aí ali já e aí isso pulava para dentro da Lembra empresa. Que a gente falou que a Wi-Fi pública ela é crítica, ela é muito exposta, a Wi-Fi de casa doméstica também o é. Então... a gente dá até um e agora. A de casa também é. Sim, a gente imagina que em casa a gente está um pouco mais seguro, mas Exato. não necessariamente, né? Porque a depender do que você acessa, né, você vai infectar a máquina. Então, assim, hoje em dia a proteção que você tem na empresa, o que você puder fazer de básico ter na máquina, tem soluções muito baratinhas, antivírus baratos e tal, para colocar no computador doméstico. Coloca porque já ajuda bastante. Eu ia perguntar umas dicas que a gente pode no nosso dia a dia, que já ajuda bastante. Então esse antivírus, ele realmente é importante, né? As pessoas às vezes não parece que não, parece que é tão simplório, né? Aí até que passa pelo problema, até né? que passa. Que acho que foi o que vocês viram. Sim, teve muita momento durante a pandemia, né? Nesse momento, o antivírus por si só já não é o suficiente ali para garantir a segurança, né? Você pode ter um antivírus, mas como que você vai ter o controle daquele equipamento que está sendo acessado ali da casa da pessoa? Ou seja, a pessoa pode acessar qualquer site que pode baixar um arquivo malicioso lá para a máquina e o antivírus não pegar. Então, a gente teve que aumentar a segurança desse desktop, não apenas com antivírus, mas com o compliance, ou seja, saber exatamente o que a pessoa está acessando. Né? Tecnicamente, assim, eu tenho que garantir que ele não vai poder espetar o pendrive da casa dele no notebook da empresa. Eu tenho que garantir que quando ele for logar na máquina, ele é ele mesmo, com uma série de mecanismos de autenticação. Eu tenho que garantir que, assim como na empresa ele não vai acessar site de jogo, site pornográfico, site malicioso, ele também não vai fazer na casa dele. E aí tem softwares e tecnologia que você instala nessas máquinas, que ele vai lá e dá essa travadinha, né? Faz esses controles, né? Tem uma situação interessante, né? Que chama login impossível. Imagina que você está na sua casa e aí tentou acessar um sistema. Daqui 5 minutos, e aí as soluções de tecnologia, ele identifica que você está acessando o sistema da empresa de Brasília. Daqui 5 minutos aconteceu uma tentativa de login de Portugal. Isso é o chamado login impossível. Não dá tempo de você chegar em Portugal e logar. E aí tem soluções de segurança que identificam esse tipo de coisa e protege a empresa. Fala, cara, isso aqui tá errado. Não é realmente o Walter que tá acessando isso aqui. Entendi. E eu queria saber se é comum, a gente imagina, até a gente vai falar de dados bancários, por exemplo, que é o golpe mais comum que a gente tem vivido atualmente, né? De alguém ligar e falar que é de um banco, falar de uma compra, que você pode autorizar tal compra, enfim. E são pessoas que têm os seus dados ali. E muitas vezes é de dentro da empresa que vem isso. Isso é comum? O funcionário da empresa conseguir hackear o sistema e começar a aplicar os golpes? Às vezes não é nem hackear. E aí a conscientização é muito importante. E também os mecanismos de proteção. Mesmo para quem é da empresa, de desconfiar de tudo, monitorar tudo, eles são importantes. Porque hoje em dia, se o funcionário está insatisfeito com a empresa, não necessariamente ele invadiu o sistema da empresa. Às vezes é um funcionário do contas a pagar.
do contas a receber. Entendi. Ele tem acesso às informações. Ele tem acesso às informações. E aí, se você não controlar isso, independente do que ele está disposto a fazer, ele pode ser um risco em potencial. Né? Tem até um caso de uma empresa grande de tecnologia que, se não me engano, eu não sei se foi a SpaceX ou a Tesla, né? Que, não lembro qual empresa, aliciaram um funcionário para vazar a informação da empresa. Então, assim, pagando grana mesmo. Falaram, cara, eu te dou aqui tantos bitcoins se você me vazar esse tipo de dado. Se a pessoa tem acesso ao sistema, ela vai vazar. Então, você note que a segurança da informação, ela tem um aspecto de tecnologia, de processos e de pessoas. Então, você tem que abordar todas junto, essas esferas juntos. Entendi. Que a gente espera... Uma outra empresa pode querer espionar, né? Sim. A espionagem sempre acontece. A gente espera que a ação maliciosa venha de fora. Sempre, mas pode vir estar ali. É natural, mas ela pode estar ali dentro e muito mal intencionada e causa um impacto tão grande quanto a ação de fora. Entendi. Uma pessoa mal intencionada pode ali apagar o que você tem. Pode simplesmente apagar. Se ele tiver uma permissão ali, básica que seja, ele pode causar um estrago violento. Antigamente, se você estivesse insatisfeito com a empresa, você saia da empresa falando mal dela, né? Hoje em dia você vai lá, rouba dados e solta, ou apaga e faz alguma bagunça. E se a pessoa se a pessoa for da TI, imagina, ela tem um nível de privilégio lá em cima, de permissão lá em cima. Então ela pode ir lá e apagar a aplicação principal da empresa. Porque até voltar realmente um backup, restaurar tudo, né? Você já perdeu horas e seu faturamento já foi realmente vazado. E depende do grau que ele tivesse, ele consegue apagar definitivamente também, definitivamente. Né? E aí a empresa perde daquilo. Se ele tem todos os privilégios, inclusive de backup, por que ele não vai apagar a produção e o backup?